Eu hoje tenho 2 títulos de cidadão campograndense doado pela Câmara de Vereador. Um pela qualidade de imóveis, da fabricação e a pontualidade, né? O outro título foi pela quantidade de meninos que eu ensinei aqui, hoje são grandes profissionais. Sou de uma família simples e muitos outros, e todos me consideram como pai, assim, uma pela aprender a profissão e outra pelo sistema que eu sou, do jeito de eu ser, eles me copiam, né? A educação, entendeu? Todos me agradecem. Nome: Sebastião Machado Rodrigues. Aos 82 anos de idade, o seu Sebastião ainda demonstra firmeza nas mãos para operar as serras. A história dele com a marcenaria profissionalmente começou ainda nos anos de 1960, quando ele deixou a Princesa do Sul para ir trabalhar em São Paulo. Em 69, saí daqui da Ona e fui para São Paulo, trabalhar lá. Aí de lá trabalhei, e aí em 73 eu vim embora e montei uma pequena firma lá na rua Maracaju, que era denominada Marcenaria Aquidauanense. E de lá, depois em 75 a gente já comprou aqui e montou a firma aqui. Hoje é Marcenaria Nacional, de 45 anos atrás para cá. O tempo passou, mas a habilidade de lidar com a madeira continua firme. Um talento que aprendeu a desenvolver ainda bem jovem. Eu aprendi com um senhor, ele é de Corumbá, o senhor Samuel Ferreira Torres. Eu entrei lá, eu tinha 16 anos e comecei a trabalhar lá e aprendi e cheguei a ser o chefe dele. Eu comecei assim, limpando a firma do patrão, né, limpando, e depois passei para lustração. Naquela época era lustração manual, né, tudo com boneca, né, a goma laca indiana que fala, né. Aprendi com 2, 3 anos, quase ali ilustrando. Aí que eu já passei a trabalhar na máquina. Aí o patrão viu que eu tinha condições de aprender rápido, aí me soltou. Aí eu comecei a fazer e não parei mais. Quando criança, né, bem criança mesmo ainda, eu já tinha, parece que um dom, né? Então, aquela época que a gente jogava peão entre gurizada, assim, na rua, eu já pegava uma faca e fazia aqueles peãozinhos de goiabeira e vendia, né? Carrinho, pegava lata de sardinha, fazia aquelas rodinhas de carretel, aquelas coisas, e já tinha aquele dom, aquela vontade de aprender, né? E aí quando eu comecei na marcenaria, a primeira coisa que eu fiz foi uma tábua de cortar carne e dei de presente para uma tia, que ela tem até hoje. Deve fazer aí, esses anos todinho aí, ela já faleceu, mas ela ainda está lá, né? Foi a primeira coisa que eu fiz dentro da marcenaria. Assim, na máquina, eu sozinho peguei a tábua, recortei, fiz. Então foi um presente que eu dei para ela. E para minha senhora, quando eu comecei a namorar ela, para mim poder amarrar ela, fiz um coração de madeira bem trabalhado, né? E dei de presente para ela, que a gente era namorado. Está até hoje em casa. Até hoje. Aí ela conta para todo mundo que eu enfeitecei ela porque ele... As raízes do seu Sebastião são fortes. A mudança para São Paulo foi uma oportunidade profissional bem aproveitada, mas que tinha um objetivo bastante diferente e louvável: a educação dos filhos. A minha senhora mencionou em sair de aqui da UANA para vir para os centros maiores, né, por causa das crianças para estudar. Eu, na hora, não queria de jeito nenhum, porque a gente é acostumado fim de semana a caçar, pescar, né, não queria. Eu achava assim que ia ser difícil pela pobreza que a gente era, né, de ter uns filhos estudar, né. Com muito custo ela me convenceu, não, vamos para São Paulo, que é uma parente nossa lá, e a gente foi. E foi bom, né, que a gente trabalhou lá e adquiriu alguma coisinha, aí que eu vim e montei essa firma aqui, e graças a Deus foi muito bom a ideia dela, que conseguimos formar todos os nossos filhos. Hoje a gente tem um mais velho que é cientista, estudou na França, ele é professor na Universidade Federal de Pernambuco, e esse mais velho mesmo saiu daqui de Campo Grande, estudou na USP, e de lá ele foi para a França fazer doutorado
mestrado e doutorado. De que área que ele é? Física ultra baixa temperatura. E já ganhou 2 prêmios nessa área. A minha caçula é professora na Uniderp há 20 e poucos anos, né? O outro, que é o Jairo, que é o judoca, ele trabalhou na FUNLEC, lá no Oswaldo Tonini, chegou a diretor lá da universidade, da faculdade. E o outro, que é o Marcos, ele é corretor de imóveis. Ele tinha uma garagem de automóveis e hoje ele é corretor de imóveis. O sucesso profissional dos filhos é hoje um dos motivos para o fechamento da empresa. Eles não quiseram dar continuidade ao ofício do pai. Os meninos, todos eles, desde pequeno sempre me ajudaram. Um pouquinho de cada coisa eles sabem, né? Se preciso for eles largar a profissão médica, eles sabem fazer. Mas como a área deles era essa, é um sonho deles, né? Então não insisti, né? Deixei eles seguir o caminho deles. E os netos também não? A mesma coisa dos filhos. Alguns tentaram, assim, parece que ia e aí voltou para trás. Cada um aprendeu uma profissão. O mais velho, que é filho do Jairo, começou a estudar engenharia de computação. Hoje trabalha por conta, né? Foi até para a Austrália. Aí na época da pandemia ele teve que voltar, mas ele está aqui, está bem. O outro começou que parecia que ia desenvolver aqui, depois se pendeu para o lado da mecânica, hoje é um grande mecânico também. E são os mais velhos, e os mais velhos do meu filho que mora em Recife também não teve condições. Mas o legado do ofício, se não continuar com a família, ficou para os aprendizes que passaram pelas mãos do seu Sebastião. Desde aqui da UANA, que eu era empregado, mas eu que orientava porque acabei sendo chefe. Hoje tem uma pessoa aqui que é aposentado do Exército, um sargento, que ele vem aqui me visitar, agradecer, que eu peguei ele e ensinei a profissão para ele. Meu vizinho aqui do lado, que é o meu cunhado, também quando eu comecei a namorar minha senhora, ele tinha 10 anos, peguei ele e ensinei ele. Que depois nós acabamos montando a marcenaria junto. Muitos dele, a maioria já, cada um tem sua atividade, sua marcenariazinha pequena, outros foi trabalhar em São Paulo, na Inglaterra, na Itália, tudo fora. Portugal, tem marceneiros para armar toda a parte, que aprendeu aqui. Após 65 anos de trabalho contínuo, enfrentando tempestades e planos econômicos, com uma atividade totalmente artesanal, ficou difícil continuar com a oficina. Para não perder o imóvel, o único bem durável adquirido em tanto tempo de trabalho, o marceneiro precisou se desfazer do maquinário mais pesado, mas não pretende parar de trabalhar. Eu nunca parei na minha vida assim de trabalhar, né? Surgiu um probleminha aqui imposto atrasado, no negócio da prefeitura, e surgiu aquele refis. Aí foi o único jeito que eu achei de negociar as minhas máquinas, vender para quitar essa dívida, né, para preservar o patrimônio, né, que vale muito mais. Os meus filhos sempre pedindo para mim parar, dar uma descansada, mas a gente tem saúde, tem condição de trabalhar, então não vou parar. Vou continuar fazendo pequenos serviços, reformas. Se parar, acaba, acho que, ficando doente, né? Outra dificuldade é uma circunstância dos tempos atuais que atingem diretamente a matéria-prima. A gente é acostumado a trabalhar com madeira, fazer móveis de qualidade, móveis finos, e hoje a madeira está escassa, difícil, né? Proibida até, muitas qualidades de madeira é proibida de tirar, né? A gente não tem aonde comprar. E a encomenda do móvel também, porque tornou-se muito caro, né? Os móveis. Então, surgiu esse negócio de MDF, a gente faz, mas não é aquilo que a gente aprendeu e gosta de fazer. A gente faz porque está na moda, mas... Como é que o senhor vê o MDF? Olha, foi uma tecnologia avançada, foi muito bom, né? Porque facilitou para preservar a natureza, né? Mas é uma coisa que eu faço, mas não gosto de fazer. A qualidade não fica mesmo? Não, sendo um MDF de qualidade e o profissional que vai fazer tem que saber trabalhar direitinho e fica muito bonito. É o que a gente faz hoje, né?
Agora, aqueles móveis antigos de mogno, cerejeira... Esse aí é raro. Tem pessoas que ainda vêm encomenda, né? Aí a gente tem que ir atrás da madeira para fazer. Os fregueses da gente, de antigamente, que gostavam desse tipo de coisa. Hoje, os filhos, os netos dessas pessoas, né, se apegam mais com o MDF, é mais bonito, né? Então, é mais moderno, né? Então... Pode colocar a capa de qualquer madeira. É, qualquer madeira, né? É isso aí. Ainda sensibilizado pelo final de carreira, seu Sebastião lembra com saudades dos grandes clientes para os quais construiu móveis de alto padrão. Entre políticos, autoridades civis e muita gente importante, o marceneiro gosta de lembrar do arquiteto Pedro Scalise. Quando eu cheguei aqui, fazia muito serviço, mas não era uma pessoa conhecida, né, dentro da cidade. Mas depois que eu comecei a trabalhar com vários arquitetos, principalmente um senhor que é o Abdala, do Alibe, ele me apresentou para a sociedade. Aí eu comecei a trabalhar para as pessoas da alta sociedade, fazer todo tipo de móvel, também encomenda, com a orientação dele, o que tinha que ser feito, né? E a gente trabalhou muitos anos juntos. Até ele veio a falecer, aí nessa área eu dei uma parada, né? Porque aqui ele sempre me ajudou, assim, né? E me dava muita orientação, assim, para como que tinha que fazer. E a gente era um profissional de qualidade, a gente sempre sabia mais ou menos o que ele queria, já a gente se entrosava e chegava num acordo e fazia um móvel que hoje, para quem a gente fez, só tem elogio, graças a Deus. Depois que o senhor saiu lá do centro da cidade, na Maracaju? Maracaju. Na Maracaju, o senhor veio para cá já? Já. Esse prédio é seu? É aqui, graças a Deus. Faz 45 anos. 45 anos aqui nesse prédio? Isso. 45 anos aqui. E quando eu cheguei de São Paulo, era um salãozinho pequeno, tinha 2 ou 3 máquinas, inclusive a gente morava lá, dormia lá com a gurizada, e era bastante pó, serragem, porque então de noite ficava todos dormindo no meio do pó lá, até a gente vencer na vida. O senhor tinha dito que já fez móvel também para o arquiteto Scalise? Fiz serviço para ele. Eu fiz uma namoradeira. Uma namoradeira que eu fiz para ele. Foi um serviço que ele, quando chegou aqui, procurou a gente, né? E a gente fez para ele esse serviço. Tá. Aí, isso se passou mais ou menos eu acredito que passou uns 30 anos, talvez até mais. Encontrei com ele numa escola, ele estava projetando alguns móveis lá na escola. Aí ele veio e me disse: Sebastião, você lembra aquele móvel que você fez para mim, aquele móvel trabalhado assim? A dona desse móvel, eu acho que não sabia que foi eu que fiz, veio me oferecer um móvel de antiquário. Era um móvel muito bonito, antiquário. Se eu não queria comprar ele, eu falei: esse móvel foi eu que fiz, que era ele, né? E por orientação dele, eu confeccionei o móvel, né? Ele me trouxe a foto, me trouxe tudo, explicou o jeito que ele queria, a gente fez. E então ele falou: não, esse móvel aí foi eu que fiz. Aí foi uma dimensão. Ele me falou, né? Então eu fiquei muito agradecido. Ele também me deu muito serviço. É uma pessoa muito querida, muito inteligente, né? Fiz muito serviço para ele também, né? Aí ele foi um profissional que virou internacional, aí já foi difícil, mas aí ele tinha outros lugares para fazer, São Paulo, Rio, né? Por aí. Diante do provável fechamento definitivo da marcenaria, seu Sebastião não pretende ficar parado. Parado não ficar, não. Existem algumas mini máquinas que você compra e faz artesanato, né? É uma boa ideia, quem sabe, né? Quem sabe, futuramente, dentro de casa mesmo, tem uma varanda grande lá e pode até ficar brincando. Fazer essas coisas. Tem muita ideia para isso. De vez em quando a gente faz alguma coisa aqui.
também. Seu Sebastião tem a consciência de que fez o que pôde para deixar um legado para a sociedade. O finado meu pai, ele foi delegado em Aquidauana e depois de muitos anos ele foi nomeado para ser o fundador da aldeia lá dos Irmãos do Buriti. Se não me engano foi em 33 ou 34, em 1933 e 34. Aí ele foi para lá e fundou essa aldeia, organizou, né? E eu, depois que já tinha essa marcenaria que já tinha uma possezinha, né? E meus filhos se formaram, ficaram aquele monte de livro guardado. E aí eu tive a ideia de levar esses livros para lá, entendeu? Já que meu pai era de lá e eu nasci lá, falei, vou levar esse livro para lá. Mas tem que fazer um móveis também. Fabriquei móveis, estante, para montar uma biblioteca. Só que eu cheguei assim, de surpresa, né? Com aquele móvel, uma caminhonete cheia de livros. E peguei os caras lá de surpresa, né? E não tinha onde pôr, fui depositado na igreja católica lá. Aí os vereadores de 2 Irmãos do Buriti me deram um reconhecimento, um documento, agradecendo, né? Por isso que eu fiz. E, fora isso, terrenos, eu sempre levei livros nas escolas, eu colaboro com o Asilo Dom Bosco há muitos anos, há mais de 20 anos, LBV há mais de 20 anos, Hospital do Câncer há muitos anos, que não tinha nem hospital ainda, eles tinham um lugar que as pessoas que vinham de fora, que não tinha hospedagem, eles hospedavam, era lá perto do Morenão. Eu acho que era Carme Prudente que chamava lá. Desde lá eu já consertava uma janela, fazia uma porta, fazia uma estante, jardim noroeste, na igreja católica, doei muito livro e móveis, né? Então fui sempre assim, devido ao agradecimento, quem eu era, aonde eu morava, de repente eu tenho aquela sorte de ter meus filhos tudo estudioso, famoso, estudado. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né, para ajudar alguém. Então fazia isso, um trabalho social, arrecadando livros e distribuindo para essas entidades. Mas hoje tudo tem computador, ninguém quer mais, né? Ainda tem até sobra de livro, né? E aí assim tem muitas entidades que eu fiz isso, né? Escolas, doação de livros, tudo. Mas o futuro da profissão não deve ser duradouro. O futuro da marcenaria a tendência é a decadência, né? Assim como sapataria, alfaiate e outras profissões que não tem incentivo para aprender, né? Eu mesmo, aqui, né, teve uma época que quando começou a prefeitura daquele curso de profissão, uma entidade deles lá, pintor, pedreiro, eletricista, né, armador, essas coisas. Aí eu tive a ideia, tinha um conhecido que fazia parte dessa entidade lá. Eu liguei para ele e falei, olha, o negócio é o seguinte, eu estou disposto a ensinar gurizada aqui na marcenaria, entendeu? Aí eles vieram, ele e uma outra pessoa. Vieram fazer uma vistoria e começaram a fazer perguntas, né? Em quanto tempo uma pessoa aprendia. Aquilo que eu falei para vocês, 5 anos. Mas se a pessoa vai dedicar já direto nisso que, não como se eu mexer com ilustração para depois, né? Uns 3 anos. Falei, então não dá, porque o nosso limite aqui é 3 meses só. Então, 3 meses é para ensinar uma profissão assim como pedreiro, pintor, eletricista, né? É uma profissão que aprende mais fácil. Que aqui a pessoa usa todas as 4 operações o dia inteiro. Né? Multiplica tudo. Usa matemática direto, o dia inteiro. Né? Tudo que você vai fazer tem a matemática, tudo. Não tem nada que não usa. Esquadro, pluma, nível, tudo também. Né? Então ele achou que não dava. E outro. Ele perguntou assim, para o senhor poder dar aula para essas pessoas, o senhor tem que ter diploma. Eu falei, rapaz, meu diploma, na época, eu acho que estava com quase 50 anos de profissão.
Falei, rapaz, com 50 anos de profissão precisa de diploma para ensinar os outros. Olha a quantidade de guri que eu já ensinei sem diploma, sem nada. Mas a lei é a norma, né? Tem que ir. Tá bom, então não dá, mas aí não deu. Eu me propus a fazer isso aí, mas não, né? Fazer o quê? Oh, meu Deus.